Você é a única pessoa no mundo que pode mudar teu destino, velho. Seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso aí porque nosso convidado vai compartilhar aqui suas estratégias, hábitos, rotinas e muito mais. O BGCast que tem o apoio aí do Lucas, né, da de Menor Fichas Online. Então, se você está precisando negociar qualquer tipo de ficha aí, todos os contatos dele estão aqui na descrição do episódio. Também temos aí o patrocínio da Vista Games. Se você quer ter mais rakeback extra ali, rakeback de os melhores dos sites também, todos os links, os contatos para falar com o João lá da Beat da Game. E antes de apresentar aí o currículo do nosso novo convidado de hoje, aproveita aí para curtir, se inscrever, deixar um comentário, porque sempre ajuda bastante em estar melhorando aqui o BGCast. E o meu convidado de hoje, ele é campeão do Scoop, recente campeão do Scoop aí, dono do time Inside Poker Team, vem fazendo aí bastante estrago nos MDTs online. Ele já foi citado aqui no BGCast lá no início, para quem acompanha o BGCast desde o início, provavelmente deve ter visto isso. Já convidei ele há muito tempo, mas só agora que a gente acabou fazendo. Então, o meu convidado de hoje é o Luan Barbosa, o mais reconhecido aí nas mesas, principalmente no PS por Heltor 1301. Luan, seja muito bem-vindo, cara, é uma satisfação. Finalmente vai sair esse nosso BGCast, meu parceiro. Cara, satisfação pra mim estar aqui, depois de tantos monstros e ídolos no meio do poker já participaram do teu BGCast. Eu tô aqui agora, pra mim é uma conquista enorme. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, meu parceiro. E a pessoa que vamos dizer assim, falou, né, citou seu nome aqui e tudo mais, é o Valdeci, né, eu entrevistei ele, o filho dele, foi a única entrevista tripla que eu fiz até hoje, foi muito interessante. E eu vou começar pela pergunta dele, eu sempre pergunto pro pessoal que pergunta ele faria para você, e basicamente ele deixou a pergunta que eu dei uma resumida, era bem grande, mas a ideia é mais ou menos assim, né, na sua visão, qual o impacto que tem na lucratividade do jogador, a parte técnica e o mindset, assim, como você vê esse mundo? Cara, eu tenho algumas visões muito diferentes, talvez, do perfil do pessoal que já apareceu aqui no BGCast. Eu sou um pouco mais porra louca nas coisas, mas, obviamente, essas duas variáveis que você citou são as principais disparados, porém eu acho que tem um conjunto delas que o pessoal não leva tanto em conta, né? Tipo, como que a gente pode citar? Você precisa saber a parte técnica, obviamente, para conseguir bater os limites. Só que além disso, a parte mental, você vai precisar também saber se adaptar aos jogadores, né, à sua volta. A galera esquece muito disso, cara. Esquece dessa parte emocional no sentido de você estar jogando contra a pessoa e não só a tua parte mental, e sim a parte mental do adversário. Então esse conjunto dessas coisas, obviamente, é o que faz a galera ser lucrativo no longo prazo, ou ter essas tendências lucrativas. Talvez o fato dessa pessoa conseguir antecipar e absorver o máximo dessas variáveis disponíveis dentro do poker, dentro de uma tomada de decisão. Acho que essa capacidade de condensar essas informações de uma forma mais objetiva e o máximo delas possíveis, talvez seja o que diferencia um jogador bom do jogador que vai ficar pelo caminho, talvez. Né? E dentre elas, como eu já citei, parte de mindset mental, parte de adaptação, parte de empatia com o adversário, parte de, sei lá, esse tipo de coisa no geral. Você citou uma coisa que eu concordo muito com você, essa questão tem muito jogador negligenciando que do outro lado tem um ser humano, que tem uma pessoa jogando, que ela tem as emoções, que ela às vezes não vai jogar no melhor poker possível, e ele não faz essa adaptação no jogo dele, né? Eu até falo que isso é fundamento do jogo, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender no poker é que do outro lado tem um outro jogador que tem emoções e tudo mais. Mas por que você acha que a galera está negligenciando isso? O que acaba, às vezes, sendo vendido, vamos dizer, no poker? Vamos ver se talvez a sua visão é um pouco parecida com a minha, que o cara acaba deixando de lado esse fator humano importante, que do outro lado tem um humano que erra, que tem emoção, que vai variar pra caramba ali, e é importante você se adaptar para ser mais lucrativo, né? Eu acho que é isso que você falou, mas por que você acha que a galera tá indo muito nesse caminho? Cara, então, eu tenho meio que uma teoria da conspiração nesse sentido. Eu acho que foi criado mais um mercado, óbvio, os solvers ajudam você a ter um rendimento, a estudar melhor o jogo, a base do jogo, só que isso foi vendido como um mercado que
meio que se tornou uma fórmula, assim, pra galera, que a galera acha que se estudar aquilo, que seguir aquele padrão, vai ter lucratividade. O que eu vejo de pessoas no Instagram, Facebook, em mídias sociais postando foto, tô estudando o vídeo do BenCB, lá dentro, na tela do BenCB tá aparecendo o PioSolver aberto, o MonkerSolver do lado, e o cara joga Average 5, tá ligado? Isso não vai ajudar o cara a vencer, tá ligado? O que ele vai precisar para vencer é coisa básica, coisa muito simples, e a galera acaba esquecendo isso, porque talvez seja mais fácil você vender que precisa estudar um solver do que você fala, pô, você precisa se adaptar àquele cara, tipo, porque é muito subjetivo adaptações, sabe? Então acaba que eu me adapto a você de uma maneira, você se adapta comigo, a mim, de uma maneira totalmente diferente, né? E o rapaz que está do meu lado vai se adaptar a você, vai ter uma visão tua diferente da que eu tenho. Então essa parte subjetiva acaba que é meio imensurável, poderia dizer assim, e fica mais fácil você trazer a parte dos solvers, a parte técnica, a parte da tabelinha pro jogo. Eu imagino que seja algo nesse sentido. E eu posso falar muito bem, né? Porque hoje em dia eu estudo o ser humano, vamos dizer, de alguma maneira, né? Esse é meu estudo, é isso, com isso que eu trabalho. É muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Cada um tem uma individualidade grande, isso acaba entrando no poker. Cara, total, faz total sentido essa. Sim, e como eu falei, né? Existem no poker várias linhas de raciocínio que chegam ao mesmo resultado, teoricamente. E isso não anula a outra. E se a gente tivesse, por exemplo, você tem que jogar esse spot dessa maneira. Cara, isso não poderia existir, porque eu vou ter uma opinião diferente, uma visão diferente, lucrativa para aquela jogada, uma outra pessoa vai ter uma visão lucrativa para aquela jogada, também vai ser lucrativo, também vai ser bom, e não é a mesma coisa. Então não dá pra gente centralizar tudo, acho que tem várias visões que você pode se adaptar dentro de uma base, né? É isso que o pessoal esquece de referenciar. E basicamente a gente fala que o poker é uma coisa muito complexa, e é realmente, eu acho que é por isso que ele sobrevive, não é igual um outro jogo que às vezes acaba, e a galera esquece disso, né? Quer simplificar ao ponto de falar, cara, é dessa maneira, mais ou menos isso, né? É loucura isso. Sim, no começo do poker, né? Tipo, antes mesmo de eu começar a jogar, eu comecei em 2016, e antes mesmo era muito simples as tomadas de decisões, né? Você tem valor tribeta, abriu C-beta 30%, 40% em qualquer flop, e com o tempo as coisas foram se tornando tão complexas que hoje eu acho que às vezes simplificar acaba sendo o caminho inverso das tomadas de decisões hoje, que a galera não está acostumado, né? Tipo, às vezes a gente está fazendo um esporte tão simples. Cara, eu vou citar aqui, eu não sei se eu posso citar outra pessoa, que eu nem tenho autorização para falar dela, mas o GM Walter, ele faz análise de mão toda semana, eu estava fazendo na época do Scoop, e uma coisa que eu pude perceber, assim, eu não sei realmente qual a intenção dele com aquelas mãos do dia, mão da sessão, não sei. Não sei se é atingir jogadores muito experientes, jogadores iniciantes, jogadores medianos ou todo mundo. Porém, o que eu pude perceber nas análises dele, um dos melhores jogadores do Brasil disparado, não tem nem o que comentar, do mundo, talvez. E as análises dele, às vezes, era até mais simples do que eu imaginava para aquela mão, sabe? Eu pensava uma coisa assim, putz, eu tenho que representar isso, porque ele vai pensar aquilo de mim. Às vezes ele ia para um caminho tão mais simples, e se ele vai para um caminho mais simples, quem somos nós para ir contra isso, sabe? Tipo, cara, acho que esse tipo de coisa, às vezes a galera esquece. Eu tava discutindo com a minha esposa outro dia sobre isso, sabe? Sobre a questão de ela tá assistindo um podcast lá em um outro contexto e o cara chegou e comentou, deu uma dica para outra pessoa bem rápido. E ela falou, cara, tá muito na cara, né? E eu falei, quando você começa a ter um domínio grande de uma área, parece que as coisas que você fala é tão simples, né? Mas para você chegar naquilo, você passou por tanta coisa complexa, e eu acho que é mais ou menos o que você tá citando do GM, né? Para ele, parece que as coisas são tão simples, e quando você olha, a gente fala, caramba, cara, eu me complicaria muito esse spot, porque ainda estou naquela evolução, né? E é um erro, claro, que a gente percebe da galera que está começando também, né? Como eu já citei, a galera quer ver vídeo do BenCB analisando spot do 10K lá, e o cara joga Average 11. Mano, óbvio, é conteúdo extra, vai te ajudar? Pode ser que sim, mas aquele excesso de informações vai mais te fuder do que te ajudar, velho, isso é óbvio. E outra coisa, né? Não é o uso mais efetivo do seu tempo, né? Você investe lá 1, 2 horas do seu tempo, enquanto você poderia estar resolvendo o spot para você muito mais lucrativo, né? Então esse peso é bem interessante, né? Eu brigo pra caralho com a galera que faz isso, velho. Eu falo, porra, a gente tem tanta aula lá
na nossa videoteca, de jogar na Varege 11, torneio de $1, de $5, de 20, que talvez te ajude muito mais do que qualquer outra coisa externa que você vai ver de cara que joga a BI 100, a BI 200, tá ligado? Tipo, É que às vezes o cara olha assim, é só o cara muito bom, mas, cara, beleza, o cara é bom, mas, cara, contexto, background diferente, né? E até você tá citando a questão do time, cara. O que a gente pode citar, assim, você precisa aprender uma coisa básica, sei lá, você tá jogando futebol e precisa aprender a bater pênalti. É uma coisa básica, não importa se o cara que vai te ensinar é o melhor do mundo ou é um treinador de escola. A coisa que você vai aprender é básica de qualquer maneira, entendeu? Então você precisa focar. Sim, você precisa focar nesse tipo de coisa. Agora, quem vai te ensinar da melhor maneira, mais próximo do que você precisa realmente saber, talvez é o que influencie, né? Porque se você pegar uma pessoa que sabe demais, o cara tem muito conhecimento, vai te explicar de uma maneira muito mais técnica, muito mais complicada de você aprender, do que uma pessoa que às vezes acabou de aprender o fundamento, mas de uma maneira masterizada e mais próxima do teu nível de conhecimento. É aquela história, né, cara? Vamos dizer assim, o melhor físico do mundo talvez não vai te dar uma aula tão boa quanto aquele professor da escola, né? Porque a cabeça dele tá lá em outra parada. Por isso que tem os níveis, né? Quando você tá aprendendo, não adianta você querer aprender com um cara, né? E por isso, talvez, assim, quando eu comecei na minha carreira, velho, eu tinha meio que preconceito de ter aula com um cara assim, esse cara não é nem 10K up, sabe? Tipo, eu era negativo lá. E, porra, hoje eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento, porque o cara que é 10K up, ele acabou de passar pelo que eu tô passando, entendeu? Então ele vai ter muito mais fundamento, muito mais conhecimento para me ajudar a passar por aquele caminho do que o cara que, sei lá, 100K up, entendeu? Nice, já passou por isso há tanto tempo que até esqueceu como que funciona, porque o poker muda muito, né? Cara, assim, uma coisa que eu sempre acabo trazendo aqui, quem tem time e tudo mais, igual você montou, é entender a visão dele, questão de empreendedor, de como é líder dentro desse time. A gente já meio que tá falando um pouquinho desse assunto de alguma maneira, né? Eu queria saber, cara, como foi o processo de construção do Insight? Hoje aí, eu não sei, você falou que começou em poker em 2016, você tem sua carreira e já tem um time aí que anda muito bem. Eu queria saber como foi esse processo ali, entre até você começar a jogar, montar um time. O time hoje tem uma proporção muito grande, né, cara? E aí eu queria saber como foi esse processo, mais ou menos, do surgimento do Insight nessa carreira curta, né, cara? Então, eu conheci o poker em 2015, né? Então, tipo, eu fiquei sabendo da existência do mundo do poker em 2015 e a partir de lá eu já foquei, assim, meus objetivos porque eu vi que era algo que se você focar, você consegue ter alguma coisa por conta própria, sem precisar de fatores externos, assim. E esse entendimento que eu tive do poker foi o que me levou a buscar, aprender e construir minha carreira. Porque eu sempre tive vontade de empreender, mas eu nunca tive dinheiro, tipo, trabalhava assalariado, ganhava 700, R$ 1.000, meu maior salário era tipo 1.500, assim, coisas que hoje são valores, porra, para quem vive do poker, quem ganha em dólar, digamos assim, é pouco, né, não tem o que fazer. E naquela época eu só tinha isso. Então, esse pensamento, esse sonho de empreender, a falta de ferramentas para conseguir isso me trouxeram no poker. E meu início do time, meu início de carreira eu considero assim bem diferente da maioria dos jogadores que hoje estão no topo, que hoje tem time, porque eu comecei o time sem saber nada. Eu era um merda, tá ligado? Tipo, eu era 2K up, o que eu tinha de bom na época era vontade, tá ligado? Porque eu quitei meu emprego com 3 meses de seguro-desemprego de R$ 700 na época, né? E eu tinha um dinheirinho ali que eu jogava por conta um tempo atrás, ganhei uns torneiozinhos, tinha, sei lá, uns $200 guardado, e era isso que eu tinha para tentar no poker, né? E quando eu comecei, minha opção foi vender curso, né? Foi pensar em vender curso, mesmo sem saber de nada, porque eu realmente não tinha dinheiro e eu não queria ter que voltar para o mercado de trabalho, porque quem já trabalhou sabe que é muito complicado. Tipo, eu trabalhava com vendas, então eu bati de porta a porta nas empresas, tomava não de cara nojento o dia inteiro, tomava xingo, tinha que ficar andando, tinha que ficar visitando, era complicado e eu não queria mais isso pra minha vida, sabe? Então aquilo pra mim era a única opção. Então eu comecei, após sair do meu primeiro time que eu joguei no início lá, foi um time que até se encerrou um tempo atrás porque o dono declarou falência e tal, e sumiu com a grana de um monte de gente. Depois de sair daquele time, eu comecei a jogar por conta, jogar torneio baratinho,
E aliado a esses troquinhos que eu tinha guardado, eu consegui algumas premiações. Eu consegui bater alguns torneios de $500, $400, ganhar uns troquinhos e fui acumulando uma banquinha, né? E após isso eu falei, putz, eu preciso de alguma coisa que me traga dinheiro mais fixo. E aí eu fui pro Sit and Go, né? Então o Sit and Go que tinha na época que eu conhecia alguns jogadores assim que ganhavam dinheiro jogando Sit and Go de $1, $1,50 e o 4,50 regular que tinha na época de 180 players. E, porra, é um torneio fácil, um torneio que dá pra você ganhar ali, se você se esforçasse muito, $800, $700 por mês, que, mano, pra qualquer um no Brasil é muito dinheiro. Então, eu foquei naquilo. E quando eu vi que eu bati aquele field de uma maneira absurda, assim, até tem estrelinha lá no Sharkscope ainda daquela época, tipo, em 3, 4 meses, assim, eu consegui um gráfico retinho, coisinha linda pra cima, assim, batendo aqueles limites de $1, $1,50. Eu falei, putz, eu preciso consegui outras maneiras de conseguir dinheiro. Eu comecei a vender coach para esse tipo de Sit and Go. Hoje eu falo assim, putz, eu não sabia merda nenhuma, eu vendia curso. Óbvio, eu vendia para pessoas que sabiam muito menos que eu, né? Tipo, talvez até seja ok, mas nossa, o que eu sofri de hate na época, a galera me xingando, criando post para falar quem é esse cara? O cara é 2K up querendo vender curso. E, cara, aí que começou a minha história, porque eu fui acumulando, até que eu vendia bastante curso, velho. Tipo, eu fazia turmas assim, eu vendia 8 aulas, tinha um valor X fixado. Senão foi coisinhas básicas, CBET, ranges, valor de blefe, essas coisas assim que nem são disseminadas tanto hoje. Mas essas coisinhas básicas, assim, e eu vendia, fazia turmas de tipo 8, 10 pessoas no máximo, assim, conseguia fazer essas turmas. Eu tinha um amigo meu, Maurício, que trabalhava comigo na época, e a gente trabalhava junto e ensinava essa galera, e a gente foi criando uma comunidadezinha, sabe? Então chegou um momento ali que eu tinha 30, 40 alunos ali no nosso grupo, e eu falei, cara, por que não eu tentar bancar essa galera, sabe? Tipo, dar aula e tentar investir dinheiro meu ali. Eu tinha um dinheiro pra caralho pra fazer isso, eu mandava $20 pro cara e GL aí, mano, tá ligado? Tipo, joga 25 centavos, eu dava uma aula por semana pro cara e, cara, começou assim, velho. Pegava meus alunos lá, trouxe uns 3, 4 pro time, mandava $20 de banca, o cara jogava 0,25 centavos, se o cara quebrava, era uma tristeza no meu coração, velho do céu, você não tinha ideia. Cara, uma coisa que eu queria pegar nisso ali, hoje o mercado de time é uma coisa muito concorrida, né? Tem até, se eu não me engano, o sketch que fala, né, que hoje em dia é bem complexo ali um time começar e perdurar, muitos começam e fecham, e você já tem aí, o quê? Uns 2 anos mais ou menos de time, praticamente, né? 3 anos. E, cara, como fazer para continuar e o time crescendo, eu vejo isso acontecer, o que você acredita que, se alguém tiver, às vezes, a ideia de criar um time, o que ele tem que levar em consideração ali para fazer virar hoje em dia nesse mercado tão concorrido e que os times aí tem muito time grande que acaba tendo oportunidade para vários jogadores. Como você vê isso, meu parceiro? Eu falei no começo que o meu caminho foi meio inverso, né? Que eu comecei sem nada, eu era um bosta, não era ninguém, e comecei a bancar a galerinha ali que também não sabia nada e estava querendo aprender. Então, eu estar mais perto da evolução dos jogadores, porque eu estava evoluindo, eu estou evoluindo até hoje. Eu não sou um jogador top de linha que resolveu abrir um time para ganhar dinheiro. Não, eu resolvi criar aquilo junto comigo. Eu estava me criando e criando jogadores e conforme a gente vai evoluindo, velho, a gente vai passando por muita dificuldade. Eu quase quebrei o time 3, 4 vezes, assim. Tipo, o fato de, porra, se os caras não hitar nada hoje, amanhã não tem dinheiro para mandar reload para eles, entendeu? E acho que essas dificuldades que eu passei no início é algo até como que o NASA falou no podcast que ele teve aqui, que as dificuldades dele fizeram ele ser o que ele é hoje, né? Eu acho que para mim faz muito sentido isso, porque eu não tinha dinheiro, cara, eu não tinha dinheiro. Existem jogadores no nosso time hoje, eu vou testar ele, é o Beaver KTT, que é o David Barros, cara muito foda, 100k up lá. Teve uns 2 anos atrás, ele via eu anunciando o time, via meus resultados e tal, falou, Lô, eu quero entrar pro seu time, como que eu faço? Aí eu falei, velho, eu não tenho dinheiro pra bancar você, mano. Eu não tenho. Ele jogava, sei lá, Big 16, Bounty 22, 3 com rebuy. Eu não tinha dinheiro pra bancar ele. Eu falei, velho, não posso te colocar aqui. Tipo, é um jogador topo, assim, tipo, que do nada caiu no meu colo e eu falei a real pra ele, velho, não tem dinheiro pra te bancar. Eu acho que essas dificuldades, tá
próximo de quebrado sempre ali, muitas vezes, sabe? Talvez isso me ajudaram a perdurar muito, saber mais das dificuldades. É diferente do cara que já é topo e fala assim, vou pôr dinheiro ali, vamos ver o que dá. O cara não sabe as dificuldades que o jogador tá passando, tem um pouco menos de empatia por estar em uma fase totalmente diferente da vida do que aquele cara tá, sabe? Então, no começo eu achava que isso era um desfavor total, assim, para mim. Eu me sentia muito abalado, com a minha autoestima abalada, assim, porque eu realmente não tinha ninguém, né? Tipo, eu não era ninguém, na verdade. E, porra, na época tinha times como o Card Room, o Samba, o Step Team, a Cari Team, o Forbet, esse time que já tem hoje. Tinha o Stars Team também, que trabalhava de uma maneira um pouco diferente na época, mas já era time grandes, assim, tipo, o que eu tinha de diferencial para aqueles caras, sabe? E foi todos esses pensamentos, assim, diários, foi que talvez me fez perdurar. E o medo que eu tinha na época, eu acho que todo mundo que tem time pequeno deve sentir, porra, eu vou criar jogador para quando ele tiver no potencial de dar dinheiro para mim, ele vai pro Forbet, ele vai pro Samba, ele vai pro, sei lá, Pocar, pro Standard Back. Eu tinha esse medo e, cara, isso nunca aconteceu. Todos que começaram comigo estão até hoje. Animal, Todos. cara. E pensando nisso, tem um pouco sobre liderança também, que eu gosto muito desse tipo de assunto, cara. E para você, o que é liderar para você? Quais são as referências como líder? Como você vê esse assunto aí dentro do Insight? Como você lida com essa questão? Cara, talvez eu não talvez eu sou um cara em aprendizado, eu não vou dizer que eu sou um líder, não, porque eu faço muita merda, eu xingo quando eu tilto pra caralho, eu vejo um cara que faz cagada, um regular lá que não ganha faz 3 anos, por isso que não ganha 3 anos, faz 3 anos, já que esse cara não ganha. Eu falo merda mesmo, eu sou uma pessoa de verdade, sabe? Tipo, talvez isso seja uma coisa que seja a meu benefício, né, nesse sentido de liderança, porque eu não crio personagem, eu não tento ser uma coisa que eu não sou, né, eu meio que aceito minhas dificuldades, tento melhorar, mas eu não escondo os meus defeitos, sabe? Eu sempre, até no começo tinha alguns instrutores que entravam no time, Luan, como você tilta, você é dono de time, velho, eu sou uma pessoa, né? Talvez o, sei lá, dono do outro time lá tilta também, só que ele não demonstra para os jogadores deles. Eu demonstro, eu não vejo problema nisso, né? Porque pro cara perceber que ele não precisa ser um robô para, tipo, não precisa não ter sentimentos para conseguir ter alguma coisa no meio do poker. Ele não precisa disso, sabe? Ele pode aceitar os defeitos que ele tem. E talvez isso seja algo que me ajude muito no sentido de liderar. Você perguntou o que é liderança para mim. Eu acho que eu antecipar as dificuldades que as pessoas que estão à minha volta vão ter e ajudar elas a superar essas dificuldades de uma maneira mais simples para elas do que eu conseguir superar, eu acho que é o principal fator que eu posso cooperar, assim, né? Porque no começo, sei lá, eu jogava uma FT que pagava $10.000, né? E se eu tivesse jogadores que, por exemplo, tivesse uma situação, desculpa, me embananei. Se eu estivesse jogando uma FT que paga $10.000 e eu já tiver jogador que já jogou FT pagando 30, 40, eu nunca passei por aquela situação, é muito mais difícil para mim falar pro cara, porra, velho, é assim que funciona, vai acontecer sempre, você vai cair, você vai tomar bad, né? E se eu tiver sempre um passo à frente dessa galera, eu consigo trazer tudo que eles precisam da minha parte, né? E eu sendo uma pessoa com muitos erros, muitos defeitos, eu consigo mostrar para eles esse ponto de que ele não precisa ser um robô. E eu sempre tento tratar as pessoas com, cara, o maior respeito do mundo, assim, maior empatia do mundo. Eu até sou fraco nesse quesito, tipo de às vezes ser severo na hora que precisa ser, sabe? Eu sou muito sentimental, muito empático, assim. Então, hoje eu tenho pessoas no time que fazem o serviço sujo pra mim, né? Tipo, quando tem que desligar alguém do time, eu não tenho coragem de fazer. Fabrício, faz lá pra mim e se vira, tá ligado? Paga você pra isso. Eu falo pra ele, assim, porque eu realmente tem vários momentos, assim, que eu preciso tomar alguma posição mais difícil, mais enérgica, eu realmente não consigo, porque eu tenho esse lado mais emotivo, assim. Até porque a galera que começou comigo, velho, isso é minha família, sabe? Tipo, são meus filhos, literalmente. E é difícil, talvez seja como um pai, assim, né? Já vejo com galera que você como um pai. Tipo, às vezes você tem que tomar uma decisão mais enérgica e, putz, cara, é foda. Eu, eu, eu sinto, eu tenho medo de ofender aquela pessoa, fazer ela se sentir mal Sim. comigo. É complicado. Sim, sim. Cara, algumas coisas legais aí, esse ponto de você, pô, tá sempre um ou dois passos à frente da galera que você está instruindo, isso é bem legal, né? Porque você consegue mostrar a realidade.
E eu queria saber, cara, como você é um time que pega muito jogador que tá bem no início, às vezes bem cru, né? Ou você já pegou bastante jogador assim. Eu queria saber, cara, cara, o que não pode faltar nesse jogador que tá ali no início? Porque muitas das vezes a gente sabe que talvez nem retorno financeiro o cara vai ter. E como continuar e como seguir até fazer a coisa girar, até fazer a coisa acontecer? Como você vê isso e o que você fala dos jogadores? Cara? Só terminando ali aquele ponto de estar um passo à frente que você comentou, né, antes de entrar nessa nova pergunta. Antes eu me sentia muito pressionado, porque assim, como eu te falei, todos os donos de time, porra, caras 200k up, 300k up, caras que já estão no topo, né? E repetindo, eu era um cara que estava começando junto com eles. Eu me sentia muito pressionado a sempre ter resultados, a bater 100k up logo, a bater 200k up logo, a ter resultado grande, ser campeão de alguma coisa relevante, para tipo, tirar essa pressão de mim, sabe? Isso, ao mesmo tempo que me motivou muito, sempre me atrapalhou muito também. É uma linha bem tênue, e você deve saber muito disso. A gente até já comentou quando a gente trabalhou sobre isso. Tipo, aquilo me motiva demais. Eu sempre, porra, eu tenho que estar um passo à frente da galera, eu tenho que estar lá mostrando que eles não precisam ir para outro time, que eu consigo suprir as necessidades deles aqui, né? Eu consigo ser uma referência. Eu tinha muita autoestima baixa por causa disso também. Às vezes o cara citava, nossa, o cara do outro time lá cravando não sei o quê. Eu, putz, velho, o cara tá lá matando e porra, e eu, né? O cara admira o cara do outro time, não aqui dentro. Hoje, apesar de passar por muito perrengue, muita dificuldade, sei lá, talvez seja uma coisa na minha cabeça, também alguns números que eu criei como meta na minha cabeça, que hoje eu alcancei. E, tipo, hoje já não tenho mais essa pressão, sabe? Tipo, de ter que mostrar alguma coisa pra essa galera saber que eu existo, porque eu acho que hoje eles já sabem que eu existo, sabe? Eles já sabem que eu tenho potencial, que eu sou alguém que, por mais que esteja no começo de uma cadeia ali de nível alto do poker, eu tô ali, sabe? Tô começando a brigar ali com os caras que já são fodas, assim, no meio do poker. Então, acho que eu alcancei um momento que talvez eu não tenha mais aquela pressão, só a motivação de estar um passo à frente. Porque tem uma galera no time que tá matando, e se eu moscar, os caras vão me passar logo, e eu não posso deixar isso acontecer, de forma alguma. Então, eu vou continuar me motivando e talvez sem a pressão que eu tinha anteriormente. Você como você usa essa... Eu ia falar, isso aí é legal, porque é como você usa a sua energia, né? Essa energia você pode usar para pesar em você, que é aquela linha tênue, né? Ele pode pesar ou te impulsionar, e isso faz toda a diferença. E a pergunta era como você vê que o que não pode faltar no jogador tá ali no início, o que ele tem que ter em mente em desenvolver característica para começar a girar, cara. A maior dificuldade no começo é começar a girar, né? Começar o cara ver que ele é capaz, que ele tá evoluindo, ter resultado, começar a tirar grana, e você... O Insight está ali posicionado como um time que pega muito esse perfil de jogador. E é um perfil de jogador também que eu acabo recebendo muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu queria saber de você, cara, na sua visão, o que acontece qual a diferença entre os caras que viram e os caras que não viram, vamos dizer assim. O que eu queria trazer para esse podcast é coisas fora do clichê, fora do que a pessoa já espera ouvir. Trazer alguma coisa diferente de uma pessoa normal, uma pessoa que não é um personagem, que já é muito vencedor e fala apenas das conquistas deles. Eu quero falar do caminho difícil, da parte pedreira que o cara teve, que eu acho que está muito mais próximo da realidade dos brasileiros, assim, no geral, né? Porque muita gente tem aquele cara como referência que, pô, o cara tinha uma... Não tô diminuindo a capacidade do cara, diminuindo o que ele conquistou, né? Mas talvez um cara que esteja numa situação que começou de uma situação muito mais difícil, talvez seja mais fácil a galera que está começando e tem essa mesma situação se identificar com essa pessoa, né? Porque o que a gente vê é, cara, o cara largou uma carreira de gerente no banco para dedicar ao poker. O cara era médico e virou poker, virou jogador de poker. Tipo, é óbvio, o cara vai admirar aquela pessoa, é ok, é pertinente, Só que, cara, quando esse cara largou o banco, ele já tinha um plano B caso tudo desse errado, ele já tinha dinheiro guardado, ele já tinha uma reserva, ele já tinha conhecimento financeiro, ele já tinha noção de longo prazo, era uma pessoa que teve capacidade, teve condição de ter estudos, de ter uma vida totalmente diferente do que a galera que tá ganhando R$1.000 por mês e quer começar a jogar poker, sabe? Então, talvez eu trazendo essa noção um pouco mais de baixo, talvez ajude mais. E o que eu quero... que eu imagino que para a galera começar uma carreira de poker e perpetuar é justamente um pouco o contrário disso que eu tô falando, porque eu acredito que no começo da carreira eu dei sorte,
Lembra que eu te falei que lá no comecinho eu tinha $200 e tem uns torneios aqui de 300, uns torneios de 400? Eu dei sorte, se eu não tivesse hitado aquele lá, aqueles torneios, não tivesse construído uma banquinha, por mais que seja $1.000, $1.500, que tivesse ganhado, talvez eu não tivesse aqui. Então eu dei aquela sorte no começo de ter aqueles hitzinhos, né? De ter aqueles resultados. E, como eu falei, eu não tinha dinheiro, eu não tinha plano B, eu tinha 3 meses de seguro-desemprego e um sonho. Porém, realmente eu acho que o cara, para perdurar no poker, por toda essa experiência que eu tive, não precisar do dinheiro do poker. Ponto. Acho que isso é crucial, velho, crucial. Como eu disse, eu sou um cara que tive sorte, né? Eu precisava do dinheiro do poker se eu passasse um mês, sei lá, passasse o primeiro mês, acabasse o meu primeiro mês de seguro-desemprego, tivesse que pagar minhas contas no mês que vem, eu não tivesse ganhado nada, a pressão seria outra, a tua tendência psicológica seria de tilt, seria espiusar, seria jogar torneio mais, sei lá o que teria acontecido comigo, né? Então, cara, eu sempre falo pra galera não fazer o que eu fiz, né? Apesar de ser algo diferente, algo que talvez faça a galera acreditar que eles também possam, é óbvio que consegue, mas faça com planejamento. Eu tenho galera no time que trabalha comigo hoje, né? Que são funcionários do time, que largaram empregos de ganhava R$ 10.000 por mês, R$ 8.000 por mês para trabalhar para o time, que eles iam ganhar 2.000, 1.500 se tivesse sorte no começo, né? E hoje os caras ganham bastante dinheiro, conseguem suprir aquilo, mas como que os caras abandonaram tudo isso? Reserva de emergência, tinha noção de investimento, tinha noção de longo prazo. Então, cara, ele falou assim, eu vou tentar um ano, se não der certo, eu volto para minha carreira. O cara já tinha uma carreira, já tinha um plano B, sabe? Então, pra galera que não tem nada disso, que não tem carreira, não tem plano B, velho, tenha um plano B, aprenda alguma coisa, sei lá, pega empreendimento digital, vender alguma coisa, trabalhar com venda, sei lá, consiga um dinheiro, pelo menos 6 meses, consiga um plano B, para você conseguir no poker, porque se precisar de dinheiro, não vai, simplesmente não vai. Parece que é uma regra, os demônios do baralho, quando você sabe que você precisa ganhar aquilo ali, ele não vai deixar você ganhar, não adianta, tipo, parece que tudo conspira a teu desfavor. Então, você só vai alcançar alguma coisa no poker quando você tiver aquela leveza de estar jogando e ter que tomar as melhores decisões, fazer o teu melhor sempre. É clichê, mas... Esse tem boa parte dos jogadores estão nesse nível que, cara, querem ir pro poker, mas não tem essa reserva, não tem esse background, igual você falou, tão diferente. Muita gente procura isso. Eu queria saber de você, porque você tem experiência que no seu time provavelmente passou muito desse perfil. Em média, um cara, claro, que se dedica, tá lá, vamos dizer, ele tá levando a carreira em paralelo com outra atividade e joga também ao mesmo tempo. Você tem uma média aí de quanto tempo o cara consegue virar a chave, talvez comece o poker virar a ponto de ele não precisar mais ter outro trabalho? Você tem alguma coisa? Aí, mais curiosidade minha, eu sei que muita gente pode ter essa pergunta, quanto tempo leva se o cara for dedicado, óbvio, não falando do cara que vai lá de vez em quando. O cara que, se você tem alguns exemplos aí dentro do time que levaram em paralelo um trabalho e ele conseguiu, hoje em dia, estar vivendo 100% do poker, em quanto tempo, mais ou menos, o cara leva isso? Cara, eu acho que são duas coisas meio que diferentes, assim. Inclusive no time hoje tem o Wendel, que trabalha com a gente, que é dono de um outro time também. Ele é dentista. Então ele trabalha no consultório lá pelas manhãs. Então ele tem um tempo muito tranquilo. Ele trabalha, sei lá, das 8 às 12, 8, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, então ele tem muito tempo. Então ele concilia, um cara vencedor, mega foda, e concilia. Mas é óbvio que o caso dele é totalmente diferente da maioria dos brasileiros, né? Como eu falei. Eu tô falando mais para aquele cara inicial, aquele cara que não tem esse background de, tem uma profissão legal, que me dá um sustento, aquele cara que tá indo no poker com a visão de, cara, eu quero tirar dinheiro do poker até para ter um sustento, para dar uma qualidade de vida legal para minha família. Eu acho que realmente são duas coisas diferentes. Tipo, o cara estar conciliando com um trabalho, com uma carreira que toma 8 horas, 10 horas dele por dia com o poker, só vai ajudar ele a ter uma preparação, né? Para ele conseguir realmente viver do poker, eu acho que tem que ser full time, tipo, ou ter um trabalho desse que eu falei, de 6 horas ali no dia no máximo, né? Inclusive eu tenho um outro cara que, se não me engano, ele é enfermeiro, que trabalha no time, só que ele trabalha 12 por 24, 12 por 48.
Então ele consegue conciliar bem isso, joga de madrugada, tem um gráfico lindo, assim, bonitinho. Mas, como eu falei, são casos atípicos. Se o cara tem um trabalho convencional, eu, no começo da carreira, eu trabalhava das 8 às 18 horas, 18 não, 17, eu chegava às 18 horas em casa, e no primeiro time que eu comecei, eu tinha que fazer 400 jogos. Cara, eu conseguia, tá ligado? Só que, mano, se eu falar que eu evoluía muito naquele período, que eu era um cara pica, não. Dá pra você conciliar, dá. Mas pra você realmente viver daquilo, ter aquilo como uma opção de ganho, ou você tem que ter uma condição boa pra ter. Você tem que ter o dom da parada mesmo. Tem que ser um cara que em pouco tempo consiga se diferenciar, ou você vai conciliar essas coisas apenas para pegar experiência e ver se vai dar ou não. Né? Se você, a partir daquele momento, sentir que tem o feeling, sei lá, mas talvez 6 meses, um ano, talvez seja um período ok. Aí falando em reserva financeira, seria isso? O cara talvez ter uma reserva financeira por uns 6 meses, um ano, você acredita que dá para virar? Se o cara já tem uma base ali, se ele já está se dedicando, né, não usando. Eu acredito que um ano seja ok, assim, mas o cara tem que ter muito pé no chão, tem que saber o que tá fazendo, o caminho que ele vai seguir, tem que ter consciência de longo prazo, consciência do caminho que ele vai percorrer, não achar que ele vai começar hoje, passar 2 semanas ele vai estar jogando high stakes, não, tem que ter consciência que vai bater $1, depois bater average de 3, depois bater average de 5, depois 10, esse pouquinho, tem que ter essa consciência e, cara, se mantiver eu acho que dá, é muito difícil você falar em prazos assim, porque depende muito, cara, tipo, sei lá, eu pra deslanchar, pra ter alguma coisa do poker, demorei 1 ano e meio, 2 anos, assim, então vai de cada um, né? Assim como eu tenho jogador no time que tem 1 ano e o cara estourando, assim, sabe? Então, cara, o poker é um esporte é um esporte. Muita gente não considera como esporte, muita gente dentro do próprio poker não considera como esporte, mas é algo que é um esporte de alto rendimento que só os melhores vão ganhar. Então, para você ganhar, você precisa ser melhor que os outros. Só que, cara, vendo, sei lá, fazendo uma analogia com qualquer outro esporte, futebol, basquete, sei lá, quantos jogadores promissores, jogadores bons, que não conseguiram fazer uma carreira no poker? Quantos jogadores no poker, nesse outro esporte? Sei lá, quantos jogadores, quando treinavam com o Neymar, sei lá, quantos caras não tinham o mesmo potencial que ele e não conseguiram? Né? Então, pode ser que o cara seja bom, o cara tenha, sei lá, treine, estude dentro do poker e simplesmente não consiga. Sei lá, eu acho que acontece isso e são coisas que eu tento buscar uma explicação, tento buscar alguma coisa palpável para definir isso, mas às vezes eu acho que simplesmente aquilo não é pro cara. Isso pode acontecer, também pode acontecer, é uma coisa que não é garantido, sabe? Cara, você já trabalhou ali comigo, você acompanha aqui o BGCast, eu sempre gosto de falar de rotinas, eu acho que isso é uma coisa que diz muito sobre muita coisa, e eu queria saber a sua, cara, como tá hoje em dia, como ela tá estruturada, você tem seu jogo, você tem sua evolução, você tem um time, você tem que dar suporte pra galera, e tudo isso tem que estar encaixado dentro de uma semana, dentro de um dia. Como é isso pra você, cara? Como tá estruturado a sua rotina, o que você faz aí no dia a dia para conseguir manter essa performance em alta? Hoje, dentro da pandemia, minha rotina tá muito foda, velho. Eu acordo, fico dentro de casa, tarde fico dentro de casa, à noite fico dentro de casa. Vamos excluir essa pandemia, porque realmente isso daí tá para todo mundo, mas tá como foda, é normalmente, velho. assim, fora a pandemia, que você... Eu fiz essa brincadeira porque nessa época de pandemia eu relaxei, tipo, não faz tanto exercício. Até no começo da pandemia, quando eu tava liberado para sair assim pra rua tranquilo, não tinha tanta restrição quanto tem hoje, eu saía, fazia caminhada, corria, as academias estavam fechadas, etc. Eu não ia mais, mas pré-pandemia, eu comecei a ter uma rotina de academia, até quando a gente trabalhou, eu falava que era um dos meus objetivos manter 1 ano, 2 anos fazendo academia sempre, eu consegui, pontos pra mim, estrelinha lá, eu consegui manter a academia, eu gostava de ir pra academia, tipo, chegou um momento assim que eu, preciso ir pra academia, então eu tinha essa rotina de ir pra academia, eu acordava cedo, ia pra academia, voltava, tomava um café, via alguma coisa de aula, preparava a aula pra galera, dava um estudinho, e começava a grindar ali depois do almoço. Teve alguns momentos também da minha vida, que eu até mandei pra você no Insta algumas vezes, que eu comecei a grindar 3 horas da manhã, que foi uma fase da minha vida, que 3 horas da manhã eu minto, 4 horas da manhã, que eu tava numa down forte e tava passando por uma variância chata e eu não queria mais passar por aquilo. Simplesmente falei, putz, eu aos pouquinho, senti que eu posso ganhar de novo. E eu joguei alguns dias de madrugada e falei, porra, o field
curtinho, só torneio catrupinho, daqueles que eu gosto de jogar, que você ganha 2 flips e já tá na reta final, sabe? E esse torneio me dá um tesão de jogar, e eu falei, eu vou tentar fazer isso. E eu comecei a acordar 3h20, 3h30 da manhã, dava tempo de tomar um banho, porque, cara, não tomar banho fazia muita diferença acordar essa hora. Porque se você acordar, fazer qualquer coisa e sentar no PC, não vai. Tua mente não funciona, você não acorda, tá ligado? Tipo, ninguém é acostumado a acordar 3 horas da manhã. E então eu ia, tomava um banho, preparava um café, dava uma aquecidinha, assim, via alguma coisinha antes, 10 minutinhos que seja, via um spot, abria o pio, via alguma coisinha assim, e começava o grind às 4 horas da manhã. Mano, eu matei nessa época. Tipo, foi uma ascensão histórica, assim, tipo, todo mês eu ganhava, todo dia eu ganhava, sei lá. Pode deixar que que é meio impossível falar isso, mas, cara, quase todo dia eu ganhava, sabe? No dia que eu tava uma bosta, runando mal, eu terminava empatado. E, tipo, eu falei, cara, é um sonho fazer isso aqui. Eu comecei a manter essa rotina. Então, depois que acabava o grind ali pelas 2 horas da tarde, mais ou menos, então ele dava das 4 às 14, mais ou menos, eu dormia, tinha que dormir pelo menos 1 hora pra dar aquela, sei lá, aquele gás, assim, porque se terminava esse horário, eu tava exausto já, tanto mentalmente quanto o teu corpo já precisava descansar. Então eu dormia, eu fazia muito jejum intermitente, então eu tomava um café cedo, né, café preto, então eu começava a comer depois que eu terminava o grind, então eu fazia um almoço ali às 2 horas, 2 e pouco, e dormia meia horinha, às 3 e pouquinho eu ia pra academia, né, voltava ali 5 horas e depois descanso, velho. Preparava alguma coisinha de aula pro time. Se eu tinha aula separada para fazer naquele horário, às 18 horas, eu fazia. E a parte da noite é a mulher, tem que deixar pra mulher. E eu acho que isso é muito importante também, porque, cara, se você não tiver o apoio de quem tá com você, vai tá na merda. Isso até é uma coisa que eu ia falar lá no começo, quando você citou de que um jogador precisa para começo de carreira, né? Eu acho que esse apoio, assim, da galera que tá junto com você é relevante, não é primordial, porque eu não tive apoio quando eu comecei também, né? Acho que a grande maioria não teve apoio, sei lá, 90% não teve apoio. Eu não tive apoio, meu pai é totalmente religioso, assim, é evangélico, então é do demônio, tipo, coisa nesse sentido, sabe? Não é trabalho, é super conservador. A minha esposa também, porque a gente não tinha dinheiro, então ela trabalhava, acho que dando manicure na época, então, pô, se desse ruim, não ia ter dinheiro para pagar as contas. Então é óbvio que ia ter essa pressão, né? Então até você ganhar dinheiro, até fazer isso, eu acho que eu consegui meio que criar uma barreira, assim, emocional, não que seja bom, seja o que a pessoa precisa fazer, não, tô falando que eu fiz pra mim. Eu meio que criei uma barreira emocional, assim, tentar o momento que eu tô trabalhando, esquecer de tudo, cara, é difícil, mas talvez isso seja essencial para quando a pessoa não te apoia. E se você acha que você consegue fazer essas pessoas que estão à sua volta se apoiar, as pessoas que te interessam, né, que interessam na tua vida, esposa, pais, sei lá, amigos próximos. Às vezes os amigos também é amigo de balada, então não conta, né? Se você tem condições de fazer essa pessoa mudar de ideia, tenta. Se você acha que vai ser desperdício de tempo, faz o seu trabalho e é isso, né? Como criar essa barreira, cara? Qual processo que você fazia para, por exemplo, deixar isso fora das mesas de alguma maneira, né? Deixar toda essa pressão familiar das pessoas ao redor, porque isso acontece muito, é uma dúvida muito legal. E como isso não entrava em game para você? Qual o processo que você fazia nessa época? Você não tinha apoio de ninguém, assim? Como você dava isso? Cara, eu vou falar de uma época um pouco triste para mim, talvez a época mais triste da minha vida, que foi quando eu já tava um ano na carreira de poker, mais ou menos, no meio de 2016, mais pro final, julho, acho, agosto de 2016, nem lembro mais direito. Que meu pai tava de folga em casa, ele foi subir numa árvore para tirar laranja para dar pro vizinho, tipo, tava caindo as laranjas, ele caiu da árvore e aí ficou paraplégico. Tipo, então essa época ficou muito marcada na minha vida, assim, porque eu tava grindando minhas telinhas de $1 lá, pá, focadaço. Meu irmão liga, Luan, o pai caiu aqui, me ajude. Tipo, eu falei, pô, o que aconteceu com o pai, né? Vamos lá ver. Cheguei, ele tava caído, assim, de costa, não conseguia se mexer. E, cara, aquela cena foi muito foda pra mim, assim, tipo. E, obviamente, passou 2, 3 meses, eu não ganhava mais, enfim, tudo deu errado na minha vida nessa época, sabe? E, a partir disso, depois desse
impacto emocional muito grande, eu acho que eu consegui meio que criar essa barreira, assim, sabe? Tipo, consegui dividir, porque se eu ficar pensando, velho, eu não vou conseguir trabalhar. Ponto, sabe? Tipo, como eu fiz isso, não sei te dizer, Marcelo. O que eu sei dizer é que talvez esse impacto emocional muito forte negativamente me fez meio que, sei lá, eu já era uma pessoa fria, apesar de ser uma pessoa sentimental por dentro, eu sempre fui uma pessoa fria, assim, tipo, não sou muito de demonstrar sentimentos, assim, sabe? Então, depois dessa fase, acho que isso aumentou de uma maneira muito forte, assim, sabe? Tipo, e eu consegui meio que separar, assim, do quando tá grindando, esquece de tudo, foda-se, e com o resto da vida, assim. Acho que depois desse impacto que foi o divisor de águas. Como fazer isso, eu realmente não sei te dizer. Show, cara. E olhando agora para os últimos 12 meses, cara, você vem numa ascendente muito interessante ali nos últimos tempos. E, assim, o que mais mudou no Luan desses 12 meses e quais foram as pessoas que mais influenciaram essa mudança? O que vem acontecendo aí no dia a dia para evidenciar, olhando mais só para esse último ano, meu parceiro? Cara, o que mudou no Lua é vergonha na cara. Não vergonha na cara, mas eu vou dizer autoconhecimento. Acho que você seguir o que você aprendeu de você durante os, sei lá, as experiências que você teve, tudo isso acho que foi o que me fez, sei lá, ter essa ascendência, digamos assim. Porque lembra que eu te falei que comecei a grindar às 3 horas da manhã, né? Então, fases de downswing, assim como qualquer pessoa provavelmente afeta, mas, cara, eu me afeto demais. Porque, assim, se eu tô em downswing, a minha vida toda abala, assim, apesar de tudo, sabe? Tipo, eu fico mal, eu fico triste, fico desanimado. Então, eu tomo remédio para ansiedade, porque realmente é uma coisa que me afetava a nível fisiológico, tipo, eu acordava com batimento cardíaco extremamente elevado, e realmente por motivos fúteis, assim, sei lá, um dia igual como hoje que eu tinha a entrevista para gravar com o seu podcast, pô, eu estaria quase infartando, assim, sabe? Acordava. Então, eu realmente quis tomar procurar essa ajuda para me auxiliar. E eu até esqueci a pergunta que você tinha feito previamente antes de entrar Dos nesse assunto. últimos 12 meses, quais pessoas mais te influenciaram e o que mais mudou no Luan? Tá. Então, eu trouxe essa argumentação porque tá atrelado ao autoconhecimento, né? Então, eu precisava dessa ajuda, precisei buscar terapia, psiquiatra para me auxiliar a superar essas fases ruins que eu tinha. Então, essas downswings muito grandes afetavam muito porque jogador de poker tem muito ego envolvido e quem fala que não tem é mentira, deslavado porque tem, por mais que seja num nível muito pequeno, o cara seja o melhor cara do mundo, assim, o cara ainda vai ter ego, velho. Vai ter ego, não adianta. Não adianta. O cara vai ter ego, talvez em níveis diferentes, mas o ego vai estar muito envolvido na questão do poker. E pra mim, cara, como eu falei, eu tinha aquela pressão de eu tá ganhando pra galera do time se motivar, sei lá, eu pensava dessa maneira. Hoje eu já não penso tanto mais assim. Mas então essas downswings é, me fodiam tanto na minha vida, usar essa palavra mesmo, que eu resolvi buscar aquele cenário de menos variância, onde eu me sentia melhor. Como eu falei, eu não perdi dinheiro, simplesmente não perdi dinheiro, então ou ganhava, ou terminava empatado, ou perdendo muito pouquinho. Então aquele cenário me fez tão bem, assim. Então acho que é justamente isso, velho. O autoconhecimento e você saber se disciplinar de acordo com o que você conhece de você, talvez seja alguma coisa melhor a você se fazer para perdurar, para conseguir sei lá, uma conquista boa num longo prazo. Foi algo que eu fiz. Eu até tinha esse autoconhecimento, não tinha disciplina para falar, putz, eu preciso fazer isso, né? Então, aliar uma coisa a outra, eu acho que foi o que me fez fazer isso. Obviamente, desenvolvimento técnico, sempre melhorar, buscar alternativas. E eu sou um cara que realmente não sou o Zé Tabelinha, o cara que vai estar estudando PioSolver todos os dias, mas eu sou o cara que gosta de tentar coisas novas na marra, sabe? Putz, eu tive uma ideia, vou ter uma base aqui com solver, o que dá pra fazer, o que não dá, e bora fazer e ver se dá certo, tá ligado? Se não der certo, daqui um mês a gente tenta outra coisa de novo. Eu gosto muito desse cenário, sabe? Tipo, eu não sou um cara de ficar muito estudando e revendo e tentando tirar uma solução para uma mão. Eu vejo as possibilidades e tento trazer o melhor para dentro da minha realidade, da realidade dos meus jogadores, de uma forma mais empírica, digamos assim, mais apanhando, me fudendo. Eu sou um cara teimoso que talvez até um conselho que eu vá dar para as pessoas que estejam começando
seria isso. Eu era um cara muito teimoso, as pessoas falavam pra mim uma coisa, não acredito que é isso não, vou fazer, vamos ver o que dá. Então, isso apesar de ser, faz parte da minha personalidade, não é uma coisa que sempre ajuda você, né? Tipo, você não seguir conselho para achar que aquela pessoa tá, sei lá, não tá falando coisa realmente que vai ser. Uma coisa é justamente longo prazo, né? Tipo, falar longo prazo, não, eu vou cravar um Big 2 ali cada um mês e vou ficar rico. Não é assim que funciona, né? Então, acho que a galera ouvir as pessoas que estão à sua volta, ou realmente ouvir, filtrar, absorver e trazer aquilo para o teu mundo, talvez seja algo que faça mais sentido. Cara, tem alguma frase, algum ensinamento, alguma coisa assim que rege seu comportamento, que acaba sendo aquela coisa que você sempre afirma para você, que você leva com você assim e te ajuda no comportamento, no que você vem realizando? Cara, talvez até seja, sei lá, meio de impacto isso, não sei. Mas, cara, depende de você mesmo. Você é a única pessoa no mundo que pode mudar teu destino, velho. E se você não fizer isso pra você, você não tomar suas decisões, ninguém vai, velho. Ninguém vai fazer isso pra você. Né? Você tem que esquecer as dificuldades, tem que tentar superá-las da melhor maneira possível. E, cara, e buscar teu destino, fazer o que você gosta. E aliado a isso, quando você consegue um sucesso na tua vida, quando você consegue realizar o que você queria, o que você buscava, a tua felicidade, o teu dinheiro, cara, sempre as pessoas que estão à tua volta, faça elas crescerem também, porque elas fizeram você ser o que você é hoje, tipo, elas te ajudaram no momento que às vezes as pessoas que você admira, que tá lá longe, nem sabe que você existe, sabe? Então, recompensar essas pessoas que te ajudaram de alguma maneira, seja emocional, seja, sei lá, fazendo elas crescer na vida também, ajudando elas, sei lá, eu acho que você tem que seguir o teu caminho, você tem que ser dono do teu próprio destino, do teu próprio caminho e auxiliar essas pessoas que estão à tua volta a seguir o caminho delas também. Acho que Mas, cara, se você pudesse indicar aí pro pessoal livro, curso, 3 materiais aí que acabaram sendo importantes na vida do Luan, quais seriam, cara? Cara, então eu não tenho nada para indicar, como eu te falei, eu sou uma pessoa, eu não consigo ler, eu realmente, talvez seja uma vergonha para muitos, eu já tentei muitas vezes, talvez seja pela minha ansiedade, ou por eu realmente nunca ter achado alguma coisa assim que, cara, o único livro que eu li na minha vida, sei lá, alguns têm vergonha de falar, isso eu não tenho, isso sou eu, tipo, enfim, como eu falei, eu não crio um personagem, sabe, eu sou o que eu sou. O único livro que eu li na minha vida foi um livro de romance, quando eu tinha 16 anos, que eu queria aprender a ser melhor para minha namorada. Foi o único livro que eu li na minha vida. Depois eu não consegui mais ler nada, e então realmente eu não sou um... Eu tenho muito livro, compro livro, tento ler, leio 20, 30 páginas e não consigo. Mas pode ser curso, conteúdo, coisa pra galera seguir, se Sim, inspirar, não só cara, livros. uma coisa que eu trouxe assim pra... Talvez não esteja dentro desse espectro que você espera. Mas, cara, é justamente isso que eu falei no tópico anterior, que, cara, aprenda a absorver o máximo das pessoas que estão à sua volta e tem algo a ensinar pra você. Todo mundo tem algo a ensinar pra você, na verdade, né? E ao invés de você admirar aquele cara que tá muito distante, aquele, sei lá, Fedor Halls, Ben Sibi, sei lá, Jamie Walter, caras do topo da cadeia, assim, que não estão perto de você, admira aquele cara que joga uma grade de cima de você, trazendo pro poker, obviamente, que é o que eu tenho posso dizer, uma maestria hoje para falar sobre, né? Admira aquele cara que tá à sua volta e faz eles serem o conhecimento que você precisa, eles trazerem o conteúdo que você precisa. Porque às vezes uma pessoa que está do outro lado, ela tem tanta coisa para te ensinar e você acaba deixando isso passar, sabe? Quem é esse Então, cara pro Luan hoje, cara? Só pra título de curiosidade, quem você se inspira hoje em dia pensando, levando isso em cara, consideração? velho, eu acho que todos que estão dentro do meu time me trazem algo de positivo de alguma maneira. Seja para eu ajudar essa pessoa a melhorar, seja para eu não ser daquele tipo, porque aquele cara é um bosta, sei lá, pode acontecer também. Ou realmente alguma coisa que eu fiz pra esse cara que me ofendeu. Mas, cara, o que eu tento trazer é um pouquinho de cada um. Acho que os principais hoje que me ajudam são o pessoal que faz parte da minha administração, que é o Júlio, que é o Fabrício, principalmente o Fabrício é sei lá o que ele é pra mim, cara, ele me ouve tudo, os tilt que eu tenho, é ele que me ajuda, sabe? Então, talvez ele seja essa parte
que apesar de ser meu aluno, eu ajudar ele nas coisas que precisa, ele sabe diferenciar esse Lua pessoa como Lua profissional, e isso acaba me ajudando bastante. Então essa pessoa para mim, além dos meus pais, que obviamente são as pessoas assim que todos os valores que eu tenho na minha vida, assim, tipo, eu sou uma pessoa que não minto, né, tipo, você pode ter percebido já, cara, eu odeio mentir, eu não minto, eu prefiro, sei lá, passar vergonha de repente, do que mentir alguma coisa, e talvez isso tenha trazido dos meus pais, da convivência mais conservadora que eles me ensinaram, e como eu falei, como um líder dentro do time, eu tento absorver e melhorar todos os aspectos possíveis. No começo do time, quando um cara falava uma opinião política diferente dentro do chat, eu já tiltava, já xingava o cara no chat mesmo, eu tinha que dar algum sermão, eu mandava para todo mundo ver, e, cara, eu fazia muita merda, eu tiltava, e eu não sabia lidar, estava aprendendo, por mais que o meu mercado de trabalho tenha sido com pessoas, eu sempre trabalhei com pessoas, como com vendas, com aulas, eu dava aula de informática básica também, então, por mais que eu tenha esse conhecimento, cara, para você liderar é totalmente diferente. E dentro do meu espectro, assim, de mercado de trabalho, eu nunca tive um líder que eu fale assim, putz, eu queria me espelhar nesse cara, sabe? Tipo, pô, esse cara... na real, eu tive traumas, inclusive, no mercado de trabalho, tipo, traumas que talvez até hoje me assombrem, assim, de gerentes que humilhavam na frente de todo mundo, na frente de cliente, cara que fazia você passar vergonha, que pessoa que te maltratava, que falava que você era um bosta, assim, sabe? Tipo, coisa nesse sentido. Eu já tive pessoas assim, e eu tento fazer justamente o contrário disso para os meus liderados, digamos assim. Não sei se é essa palavra, mas para a galera que tá dentro do time, assim. Eu tento ser o mais cordial possível, o mais empático possível, coisa que muitas vezes eu não tive, sim, né, no meu mercado de trabalho. Cara, e quem você gostaria de escutar aqui no BGCast? Também sempre pergunto, mas uma pessoa aí que você gostaria de ver aqui. Eu acho que ele já foi citado por outras pessoas, porque acho que é o deus do poker no Brasil, que é o Sketch. Eu não sei se já teve algum contato com ele pra fazer o podcast, mas, cara, o Sketch é um deus, assim, tipo. Só depende dele, né? É mais ou Né, não, menos isso, mas o convite já foi. eu vou Até mandar isso reforçar aqui o pra ele convite. também. Eu vou falar pra ele também, ver se. Eu troco umas ideias com o Sketch, porque às vezes, quando eu precisei de alguns auxílios no time, ele me ajudou, ele sempre foi muito respeitoso, ele admira o nosso trabalho também. Até tenho honra de. Uma vez perguntaram no Instagram deles lá quem que são os times que ele indica para, né, a galera de low e mid, ele indicou nós dentre os 3 times que ele indica, então, porra, uma honra máxima, assim, o deus do poker do Brasil tá indicando a gente. Mas além dele tem mais 2 pessoas que eu acho que faz sentido eu indicar, que eu gostaria de ouvir também, talvez por uma gratidão de minha parte, que é o Zanetti89, o Henrique Zanetti, que ele tem o time junto com o Endel, criou o time Profit Poker Team, e ele me criou na Standard Backing, tipo, me criou mesmo, porque acho que eu tive 3 anos de aula com ele praticamente, então, no 80% do que eu sei, a base veio dele, então, eu gostaria muito de ver ele aqui por uma questão de gratidão mesmo, a ter me ajudado a ser quem eu sou, né, então, fica essa dica, o Henrique Zanetti, né, de 89, e outro que talvez seja meio que impossível você trazer, eu imagino, talvez seja impossível, por ele ser uma pessoa muito reservada também, e por ser gringo, por ser americano, talvez essa barreira seja mais complicada. Mas, cara, um cara que, assim como o Sketch, para mim é um deus, assim, no mundo dos backers, dos investidores, dos donos de time, é o Pavel, que é o dono da Standard Bank. Tipo, o cara é um deus, velho, ele tem 28 anos, o cara é milionário, não tem nem palavras, assim, sabe? Tipo, o cara conseguiu tudo que tem na vida, só que ele, por ser americano, ele é totalmente diferente de nós brasileiros no sentido emocional, assim, o cara, não, tem que fazer tal coisa, é aquilo e pronto, independente do que você ache, tá ligado? Tipo, ele se baseia muito por números, uma coisa que eu já não sou tanto, eu já sou mais no lado emocional, lado empático da parada, então ele seria a minha outra opção também. E que O perguntas principal, que seria para eles, cara? cara, eu até deixei anotado, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Essa daqui, quem acompanha sabe que teve em Porque todos. Essa aqui foi em todos. porque, cara, deixa eu abrir aqui, porque eu não sei se ia lembrar, mas acho que o principal, cara, é o que eles acham que são coisas subjetivas, que não fica explícito no meio do poker,
né? É algo que eu dei minha opinião lá no início e que eu queria ouvir dessas pessoas que são meus nortes, assim, dentro da parte técnica do poker, né? O que não fica explícito, o que a mídia do poker não mostra, que um jogador precisa para estar no topo. Eu acho que a tua pergunta foi mais no sentido do jogador se criar, né? Conseguir criar o caminho dele. E a minha pergunta vai ser mais para o cara que está no topo. Porque, assim, essa pergunta sempre vem à minha mente, porque, cara, o que eu já vi de nego falar, nossa, aquele cara é o melhor jogador que eu conheço. Aí você olha lá, o cara tá perdendo 3 anos. Ou não ganha faz 3 anos. 2 anos patinando. Como que esse cara pode ser o melhor? Não é o melhor. Na minha cabeça não é. Posso estar sendo muito, sei lá, redundante dessa parte, meio ignorante, não sei. Mas pra mim não tem como falar que ele é o melhor, sendo que tem outro cara que joga o mesmo limite que ele que tá ganhando dinheiro, né? Então, o que essa galera que muitos falam assim, não, ele não é o melhor, mas o que ele faz pra ganhar dinheiro que os outros não fazem? E, cara, eu conheço muita gente assim, muita gente, que o cara, ele não é um mestre na técnica, eu não sou um mestre na técnica, talvez a minha qualidade melhor seja uma adaptação, seja percepção dentro da mesa, talvez essa seja as minhas melhores qualidades, a parte técnica não é tanto, tem enfim, muitos caras jogam o mesmo limite que eu que são muito melhores, mas às vezes o cara não ganha e eu consigo ganhar, e isso serve pra mim com outra pessoa também, tipo, então eu conheço muito cara, e essa sempre foi uma pergunta assim que me perdurou desde o começo da carreira, velho, por que esse cara não sabe nada e tá ganhando dinheiro? Tipo, o que ele faz, cara? Eu tenho uma teoria. Poker não é técnica, né, cara? Não é só técnica, né? Não é só técnica. Tipo, eu também sou muito dessa linha, assim. Eu sempre. Cara, não que não seja importante. Da minha vida... Muita gente fala, Marcelo, não, ela é muito importante, ela te dá ferramentas, mas se você se prender só a ela, você vai ficar limitado, né? Tipo, tem vários argumentos que a gente pode falar, né? Que é dom, que o cara simplesmente tem o dom. Mas o que é esse dom dele? Ele consegue perceber o que o cara vai fazer? Ele consegue evitar a variância dele nas melhores maneiras possíveis? Ele não liga para EV de jogada? Ele simplesmente desconsidera um spot que ele é bom, que ele acha que não é bom, ele desconsidera por ter um EV baixo? Ou ele prefere manter o edge dele de outra maneira? Ali, né, cara? É interessante essa pergunta para esses caras que você falou, porque eles vão ter uma visão ali bem interessante, né? De quem já viu o cara chegar no topo e eles conseguem enxergar isso. Porque, né? Se você falar assim, e eles como criaram jogadores, eles vão saber disso também, eles vão ter pensado nisso em algum momento da vida deles. Tipo, cara, o que a galera que não sabe nada, não sabe técnica faz, que às vezes faz o cara ganhar mais do que um cara mestre do jogo, tipo, um cara pica. Acho que essa é uma pergunta que faz sentido para todo mundo que vai assistir também, enfim. Meu querido, pra gente finalizar, por que valeu a pena estar aqui hoje, cara? O que você tira aí de insights nosso? Cara, eu acho que apresentar esse Luan, que, porra, eu não sou conhecido no meio do poker, assim, eu sou um cara, não vou dizer low profile, porque eu não sou tão low profile assim, mas eu não faço marketing de mim mesmo, eu só posto resultados do meu time nas minhas redes sociais, assim, eu já fiz marketing de mim quando eu tava começando o time, né? Hoje eu acho que a marca é muito maior, a marca Insight é muito maior do que eu, e eu sou um cara totalmente low profile. Eu acho que apresentar esse lado humano, assim, do jogador de poker, esse lado que faz cagada, que fala bosta, que tilta, que não é um mestre do estudo, do solver. Eu acho que trazer esse lado pra galera que tá começando. E um cara também que começou de baixo, né? Que começou, enfim, deu o last shot da vida dele, ali 3 meses de seguro-desemprego e um sonho. Talvez essas coisas, apresentar esse lado para a galera que está começando, às vezes até para a galera que já está num caminho bem percorrido ali, e não se encontrou ainda na carreira do poker. Acho que essa ajuda que eu consegui trazer para esse tipo de pessoa, para esse perfil de jogador, para esse perfil de espectador, não necessariamente jogador, né, do podcast, eu acho que é o que eu tenho mais a agregar para essa galera. E uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho que é muito importante, cara, planejamento, educação financeira. Tipo, cara, pensa, velho, eu conheço muitos jogadores aqui no time que o cara ganhou, sei lá, sacou 10 mil reais, 20 mil reais, uma pancada. Velho, passa 2 meses ele tá pedindo adiantamento pra nós. Tá ligado? Tipo, eu posso falar isso, foda-se também, se ele se ofender. Mas acho que não vão se ofender porque sabe que é errado. Né? Mas, cara, essa educação financeira acho que é uma coisa assim que eu tô aprendendo há pouco tempo. Tipo, eu entrei nesse mundo tendo máximo um ano.
tipo, de me preparar, assim, para eventuais perdas. E, cara, para o nosso ramo, 500% essencial, não é nem 100% essencial, é 500%, porque você não vai jogar poker em alto nível para sempre, é impossível. Me conectando um pouco quando você falou que não sabia, porque muita gente com talento acabava a carreira, eu acho que tá muito nessas duas coisas que eu acabou de falar, cara. Exatamente. Eu acho que muita gente muito boa, às vezes falta isso para um planejamento financeiro, um planejamento de carreira também. E outra coisa é pé no chão, né, velho? Cara. Isso traz pé no chão, né? Quando você tem isso muito claro, você tem um pé no chão ali de cara. A gente tem até, inclusive, hoje na mídia do poker, assim, jogadores que, porra, jogavam limites até, sei lá, $50, aí Big hitou uma parada gigantesca, e hoje tá tentando high stakes. E tá lá, não vai pra frente, tá ligado? Tipo, não arreda o pé, e todo mundo acha que é o pica porque joga high stakes, mas não adianta jogar se não bate. Então, tem um paralelo nessa carreira de poker que é assim, ou você tenta ser um dos melhores do mundo, que é esse lado que eu falei, o cara dá um shot no high stakes, mas eu imagino que o cara não vai conseguir ser o melhor se ele não consegue colher pelo aquele caminho que ele trilha, sabe? Tipo, o cara tá lá todo dia batendo com os melhores e não ganha. O cara vai se frustrar tanto, acho que isso vai ter um peso na vida dele, talvez desnecessário. Eu acho que o cara seguir uma carreira sólida, ganhando aos pouquinhos, dar shot quando pode dar shot. Você precisa de dinheiro para jogar contra os melhores também, né? Às vezes a gente esquece disso. Mas enfim, é outro paralelo que eu quero citar também, aproveitando, sei que você está querendo encerrar, mas enfim, nessa série, velho, teve várias pessoas que eu conheço que, cara, o cara joga o mesmo average que eu, talvez um pouquinho maior, né? Joga um average um pouquinho maior que eu. O cara profitou 3 vezes mais que eu, premiou 3 vezes mais que eu, 2 vezes mais que eu. O cara premiou pra caralho. O cara terminou em down de 40k. É sério. Até que ponto isso é bom pra carreira de um jogador? Às vezes, cara, normalmente times maiores, assim, que, porra, trabalha com 200 jogadores, 300 jogadores. Pro time não vai ter impacto o cara perder 30k, o cara perder 20k, o cara perder 500 buy-ins, o cara perder... Não vai ter impacto pro time, mas pro jogador vai. Essa consciência de fazer o cara ter pé no chão, saber se criar devagarzinho, sem se afundar em make-up, porque, cara, depois que você se afunda em make-up é muito foda, velho. Tudo na tua vida é pior, mano. Você irritar 10k e não tirar nem metade do teu ferro é muito, muito tenso. Então, a gente sempre tenta fazer a galera trilhar esse caminho seguro. Acho que até por isso, aquele fato que eu te falei no começo de desculpa que o cara que pensa muita coisa e às vezes acaba esquecendo de falar, né? Deixa pro final. Mas aquilo que eu te falei no começo, de gente começar por baixo. Às vezes eu falava pro cara, velho, joga mais barato, mas não porque ele precisava jogar mais barato, porque eu não tinha dinheiro para dar reload para ele jogar mais caro, sabe? E às vezes eu fazia disso e trazia como assim, pô, você precisa jogar mais barato, porque você pegou uma variância ali e tal. Eu acho que esse conhecimento e essa falta de dinheiro, acho que me ajudou a fazer a galera se ajudar também, sabe? Tipo, enfim, acho que é isso, Marcelo. Chega de falar agora, falei demais. Animal, cara. Bom, só lhe agradecer, obrigado pelo seu tempo, pelos ensinamentos, pelas respostas, cara. Gratidão mesmo, e é isso. Se quiser deixar uma mensagem final aí pra galera. Cara, prazer, eu sou o Luan, acho que muita gente, né, tipo, nem me conhecia, não sabe quem eu sou, mas eu sou esse cara mesmo tiltado, que xinga os outros, que, às vezes não tiltado pro lado ruim da palavra, mas, enfim, tilto, xingo, falo merda, não sou um robô, não sou um cara culto 100% desse tipo, e, cara, tô aí, tô batalhando e tô conseguindo ter algo na minha vida, assim, algo que eu almejo, então faz o máximo que você pode, procura ser o melhor de você, que eu acho que todos têm essa capacidade. Acho que depende de você. Animal, galera, novamente obrigado, Luan. Se você gostou aí do podcast, curte, compartilha, deixa seu comentário aí que você achou interessante. Vamos e até a nossa próxima entrevista.